Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Sou a Bispo Eliane, estou trazendo para você aqui a segunda parte da história de Davi. Nós vamos começar a 26ª leitura com a segunda parte da história de Davi, que nós começamos na sexta-feira e hoje vamos terminar. Na sexta-feira, nós mencionamos o primeiro ato de Davi. Bom, vamos orar primeiro. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, glorificamos, bendizemos o teu nome na beleza da tua santidade. Te agradecemos pela oportunidade de estar estudando personagens da tua palavra, aprendendo cada dia mais e mais. Senhor, usa-nos, fala através de nós e conosco, nos dê oportunidade de crescer em sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Sexta-feira passada, nós lemos que o primeiro ato de Davi como rei de Israel foi escolher um determinado lugar, como capital, o qual pudesse ser aceito tanto pelas tribos do norte como do sul. Jerusalém tornou-se esse lugar. Durante esse tempo, o rei de Tiro, Irão, viu a grande vantagem de se tornar amigo de Davi e lhe enviou cedros para construir a casa em Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 5, de 11 a 25. Davi estabeleceu o seu palácio no Monte Sião, uma colina situada a sudeste de Jerusalém, que havia sido capturada dos jebuseus, 2 Samuel 5, de 6 a 9. Pensando, deixa eu baixar um pouco o fundo aqui. Pronto, fica melhor, Muito alto, complica. Pensando que Davi ainda era aliado deles e que seria seu vassalo pagador de tributos, os filisteus vibraram por vê-lo ocupando o trono de Israel. Eles tiveram uma péssima surpresa logo depois, quando ficou evidente que Davi não seria vassalo a ninguém. Então, resolveram atacar o novo rei no vale de Refaim, mas foram derrotados. Davi os levou de volta à região costeira e, ao contrário do que planejava os filisteus, esse é o que acabaram como vassalos do rei de Israel. Davi estabeleceu Jerusalém e conseguiu trazer de volta a Arca da Aliança. Desenvolveu uma administração de governo centralizada, expulsou as forças invasoras e foi decisivo no estabelecimento da paz em Israel. Subjugou, além dos filisteus, os moabitas, adomitas e amonitas. 2 Samuel 12, de 29 a 31. Cobrou impostos dos amorreus e das nações que decidiu não subjugar. 2 Samuel 8:10. Depositou a maior parte dos tributos em espólios dos fundos econômicos para a construção do templo. 2 Samuel 8, de 11 a 12, embora fosse severo na sua justiça para com as nações. Davi foi generoso no trato para com Mefibosete, o filho de Jonatas. Providenciou-lhe um lugar e garantiu-lhe o sustento vitalício. 2 Samuel 9. Sua própria experiência e o período dos juízes provaram que a nação não podia depender de um exército formado apenas pelo povo. Por esta razão, Davi criou um exército de soldados profissionais. Este era composto por muitos quereteus e paleteus, sob a liderança de Benias e Cabzel.
e de 600 homens sob Itai de Gade, um velho amigo do período que Davi era um fugitivo. A própria Bíblia registra o crescimento dos homens que seguiam Davi. Na casa do seu pai, ninguém o imaginava como rei. 3 anos mais tarde, ele já estava com 400 seguidores em 1 Samuel 22, 2. 4 anos adiante, ele estava com 600 seguidores. 1 Samuel 27, 2, 1 Crônicas 12, 22. Davi possuía um grande exército. Um ano mais tarde, possuiu os homens de Judá. 2 Samuel 2, 4. E depois os homens de Israel. 2 Samuel 5, de 1 a 3. Havia uma atmosfera de liderança envolvendo a vida e a trajetória de Davi. Quando o governo de Davi estava bastante seguro e os filisteus totalmente sob o controle do rei, começou a expandir seu império. Nos anos seguintes, Davi empreendeu constante guerra da expansão, tomando muitos dos reinos vizinhos dos territórios dos assírios na região nordeste da Transjordânia. Essa expansão aborreceu os sírios e o rei Hadadezer da Síria, por fim, atacou pelo lado norte. O principal método sírio da guerra envolvida o uso dos carros puxados por cavalo, mas Davi provou que sua infantaria era superior. Eles cortaram os tendões da maior parte dos cavalos sírios, tornando os carros inúteis, e a Síria caiu sob o controle israelita. Essa expansão para todos os lados abriu grande oportunidade de comércio e proporcionou imensa riqueza a Israel. Foi durante essa campanha de guerra que Davi cometeu o seu pecado mais famoso. Em uma das guerras de Israel, Davi enviou todo o seu exército para guerrear contra os amonitas. Permaneceu, porém, em Jerusalém. Certa tarde, o rei estava passeando no terraço do seu palácio, o qual dava vista para toda a cidade. Ele viu uma bela mulher tomando banho no telhado da casa e a cobiçou. Era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Os dois homens eram homens da guarda de elite do exército de Israel e estavam na batalha. Calcula-se que o período das campanhas da guerra de Davi durou 5 anos e no 10º ano do seu reinado em Jerusalém, o monarca adulterou com Betseba. Davi convidou Betseba para se apresentar no palácio e iniciou um desastroso caso de amor com ela. Era uma das piores violações da lei de Moisés, passível à punição de morte da mulher. Quando Betseba engravidou, o caso não podia mais ser mantido em segredo. Davi mandou que Urias voltasse do campo de batalha para ir à sua casa, a fim de manter relação com a esposa e com sua esposa, e assim parecer que a criança fora concebida por ele. Contudo, Urias, temendo a lei de Israel, não desobedeceria às regras que proibiam o homem de ter relação com a esposa enquanto estivesse servindo ao exército em período de guerra. Ele dormiu do lado de fora da sua casa e todos souberam disso. Por isso, Davi arranjou um meio de enviar Urias a uma batalha na qual tinha certeza que ele seria morto. A maior ironia dessa história foi que Davi fez com que Urias levasse para Joabe, comandante de Davi, uma carta lacrada com as ordens que era de fato a sentença
de morte do próprio soldado. Agora Davi não era culpado apenas de adultério, mas também de homicídio. Logo depois da morte de Urias, Betseba casou-se com Davi. Parecia que seu pecado iria passar despercebido, mas o profeta Natã contou-lhe uma parábola. Havia uma cidade, 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gados e um grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeirinha que comprara e criara. O que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Do bocado comia, do seu copo bebia e dormia na sua casa. E ele a tinha como sua filha. Chegando o vigilante, o homem rico não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer o viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeirinha dele, do pobre, e preparou para o homem que lhe havia chegado. 2 Samuel 12, de 1 a 4. Quando Davi ouviu isso, sua ira se acendeu, de tal modo que disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, digno de morte é esse homem, pela cordeira que restituirá e o quadruplo porque fez tal coisa e não se compadeceu. E Natã disse a Davi: Tu és este homem. O julgamento de Davi contra o homem rico da história de Natã foi pela cordeirinha restituirá 4 vezes. E esse julgamento foi executado contra o próprio Davi. O bebê de Betseba morreu. Absalão matou Amon por ter violentado Tamar. Joabe matou Absalão durante a batalha no monte de Efraim. Adonias foi morto ao tentar usurpar o trono de Salomão. Natã disse que a casa de Davi seria amaldiçoada com a discórdia e a violência e que a criança morreria. A criança morreu, mas logo depois disso Betseba deu outro filho a Davi, Gedidias, que veio a ser concebidos como Salomão. Algumas lições podemos aprender do pecado de Davi. Primeiro, a fidelidade e a infidelidade a Deus é uma decisão. Do momento em que Betseba, pela primeira vez, até a construção física do adultério, Davi teve tempo de sobra para optar entre pecar e fugir da tentação e vencê-la naquele momento. Segundo, o pecado sempre deixará aquele que pecou escravo de alguém. Por mais que Davi não confessasse seu pecado a Natã, não o confrontasse, Joabe com o tempo saberia a maldade do coração de Davi, devido à carta que ele lhe enviou pedindo a morte de Urias. Terceiro, o pecado tem poder de parar o crescimento da história de uma pessoa. 1 Samuel 16 até 2 Samuel 11, a história de Davi encanta a qualquer leitor, pois nos mostra a história de um menino simples nos caminhos desconhecidos da vida que, no entanto, Deus escolheu para ser rei. Um pastor que vencera gigantes, conquistara reinos, porém, por causa da sua escolha em pecar, interrompeu uma história que estava sendo escrita pelo próprio Deus. Até o momento do adultério com Betseba, Davi vencera todas as batalhas disputadas. A partir desse episódio, o rei vê sua honra, sua família, sua reputação se desmoronar em sequência ininterrupta e de desventura. Que Deus nos guarde desse pecado. Eu vou dar uma parada aqui rapidinho só para te falar, né? Olha que forte isso.
às vezes por conta de um pecado, nós abrimos mão da grande história e das bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas. Que Deus nos livre de fazermos essas escolhas, né? De escolhermos o pecado que há Deus. Continuando, nos anos seguintes, cumpriu-se muitas vezes a profecia de Natã. Davi teve ao todo 17 filhos e é provável que esse número tenha chegado a 19. Quase todos de diferentes esposas. Salomão foi o 10º filho e teve também muitos filhos e concubinas, embora esse não tivesse direito ao trono. Havia constante intriga e jogo pelo poder entre a história de Davi, cada um delas tentando pôr o filho na dianteira da corrida pela sucessão do trono. O tumulto era constante à medida que as pessoas surgiam e caíam no favor de Davi, apesar de Abigail e Betseba terem sido visível e continuamente as favoritas do rei. Os anos pós-adultério de Davi foram, sem dúvida, os mais amargos da sua vida. Amon, o filho mais velho de Davi, estuprou a própria meia-irmã Tamar. E como Davi não tomou nenhuma atitude contra ele, Absalão, irmão do jovem, por parte de pai e de mãe, matou Amon. Absalão foi exilado, mas no fim voltou e promoveu uma revolta contra Davi, na qual quase saiu vitorioso. Davi foi forçado a sair de Jerusalém e Absalão, seu filho, proclamou-se rei para provar sua história. Ele e seus partidários violentaram sexualmente todo o harém de Davi. No entanto, as forças de Davi, por fim, prevaleceram em uma batalha. Absalão foi derrotado e, enquanto fugia, foi capturado pelo general Joabe, que o matou a despeito da ordem de Davi para que Absalão não fosse ferido. Davi ficou muito sentido com o que aconteceu. Para mais detalhe, veja Absalão. Nós vamos ver depois na história de Absalão, né? Já lemos sobre Absalão. Antes de poder retornar a Jerusalém, Davi teve de enfrentar outra rebelião comandada por benjamita Seba, filho de Bicri. Seba tentava separar as 10 tribos do norte do governo de Davi. O rei o persuadiu até a morte, onde, por fim, Seba foi morto, segundo Samuel 20. Esse período foi marcado por uma severa crise de fome, segundo Samuel 21:1. A dificuldade era tão grande que Davi pediu uma explicação ao Senhor. Foi revelado ao rei que a escassez de alimento era resultado do juízo de Deus pelo equivocado zelo de Saul, ao tentar aniquilar os gibeonitas, segundo Samuel 21:2, povo que buscara e recebera proteção de Israel nos dias de Josué 9:15 e 18:26. Deus graciosamente removeu a maldição e renovou a terra com chuvas abundantes. No término da vida, Davi tinha alcançado o objetivo de solidificar Israel contra as seguintes ameaças dos filisteus: ao sudoeste, os adomitas, os sudestes, os moabitas e os amonitas, e ao leste, os amorreus ao norte. Havia estendido o seu reino para toda a terra, para todas as áreas da terra, que fora prometida a Abraão. Gênesis 15, 18 a 19. Façanha que nenhum outro líder havia conhecido. Desenvolveu uma admiração eficiente
pela qual era capaz de governar este vasto império de Davi. Um excelente exército era mantido constantemente em prontidão para assegurar a paz e a estabilidade dentro do reino. Por causa do seu sucesso, Davi confiou em si mesmo e decidiu fazer um censo. Isso desagradou o Senhor, pois a lei ensinava que a contagem do povo era assunto exclusivo de Deus. A única contagem legal do povo era a que visava determinar o número de presentes para o santuário sagrado. Como castigo, Deus deu 3 opções a Davi: 3 anos de fome, 3 meses de derrota militares ou 3 dias de praga. 2 Samuel 24, 13 a 25 e 1 Crônicas 21, 12. Davi escolheu a última opção. Israel foi atingido por uma praga que os profetas tomaram como um sinal inconfundível da ira de Deus. Desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Para aplacar a ira de Deus, Davi comprovou a eira de Araúna, no topo do Monte Sião, chamado anteriormente de Monte Moriá, onde hoje está localizada a mesquita de Omar, em Jerusalém. E ali levantou um altar a Deus. Segundo a tradição, aquele local era o local do qual Abraão esteve prestes a sacrificar Isaque a Deus. Por Davi ser considerado um homem de guerra, Deus não permitiu que ele construísse o templo. No entanto, sobre o lugar onde foi levantado um altar, o rei colocou uma imensa tenda erguida. Anos mais tarde, naquele lugar, foi edificado um magnífico templo construído por Salomão. Antes de ser morto, Davi tomou providências para a construção do templo. Ele deu instrução específica a Salomão, insistindo que seguisse à risca a lei de Moisés. 1 Crônicas 22, de 1 a 19. Ele anunciou publicamente que Salomão seria o seu sucessor e deu a ele, bem como os oficiais, instruções específicas de como construir o templo. No dia de encerramento da cerimônia, Davi fez a oração de ações de graça, ofereceu muito sacrifício. 1 Crônica 23, de 1 a 29, 23, de 1 a 29 e 22. Davi não ficou livre dos problemas da sua velhice. Já idoso e debilitado, uma moça virgem foi chamada para aquecer o seu corpo, mas suas forças haviam chegado ao fim. Nesses dias, Adonias, filho de Davi, tentou tomar o poder no sopé da colina de Jerusalém, perto da fonte chamada En-Rogel. Ele tentou usurpar o trono para si. Conseguiu convencer Joabe e Abitar, o sacerdote, a segui-lo, mas Zadok e Natã não quiseram abandonar Salomão. Natã e Betseba foram imediatamente contar a Davi sobre o golpe de Adonias. Davi imediatamente ordenou que Salomão fosse trazido à fonte de Gion, perto de En-Rogel, e lá o proclamou rei, enquanto ainda em vida. O plano funcionou, e todos aqueles que seguiam Adonias fugiram com medo da ira de Davi. Davi, antes de morrer, exortou a Salomão para ser forte e guardar a lei de Deus. Após 40 anos de reinado,
reinado, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém, Davi morreu aos 70 anos e foi sepultado em Jerusalém, chamada a cidade de Davi. 1 Reis 2, de 10 a 11. Quando começou a reinar em Hebrom, Davi tinha 30 anos, 2 Samuel 5, 4. Provavelmente tinha entre 14 e 16 anos quando foi ungido pelo profeta Samuel em Belém. Davi era humano e falho, mas permaneceu fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Embora tenha pecado, sim, tragicamente contra Deus, contra o próximo, ele era um homem humilde e quebrantado, pronto ao arrependimento. A sua força estava no Senhor, desde o princípio até o fim de seus dias. Os salmos atribuídos a ele falam dessa verdade, desse arrependimento. Davi era mais acessível à direção dos profetas do que Saul. Foi um homem amado por Deus, pois o seu coração estava inclinado a ele e sabia como se humilhar e implorar a graça divina. E aqui encerramos a história de Davi, meu irmão, minha irmã. Nós vamos para onde? Nós vamos para Débora amanhã. Débora, em hebraico, significa abelha. Débora foi a profetisa e a única juíza de Israel. Então, amanhã nós vamos falar um pouquinho com você sobre Débora, tá bom? Até lá, que Deus te abençoe. Obrigada pela sua companhia, né? Você ficou aí com áudio e com banner, né? Apareceu aqui um pedacinho de mim, mas o áudio e o banner aí acompanhou a palavra, né? Para você acompanhar a palavra ao vivo. Deus te abençoe.